Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos hoje no nosso último encontro e nós trabalharemos 3 elementos distintos que, na essência, vão formando um conjunto só, tá bem? Eu recebi um e-mail, então, até de um lembrete importante, né? Houve um tema que nós não trabalhamos no último encontro e o professor vai retomar algumas informações, né, gramaticais. E como a apostila talvez não esteja aí com vocês, eu projeto aí 2 questões para nós concluirmos também esse assunto. Daí, imediatamente, nós vamos fazer uma questão de interpretação de texto, que eu considero alto nível, para você sentir assim, né, qualquer estratégia iria, vamos dizer assim, ser demolida, acabada diante de uma questão desse tipo. Diante de uma questão desse tipo, só há uma atitude. Ler muito bem o texto, ler muito bem as questões. Você pode pensar em mirabolantes ações, mas o nível da questão impede qualquer ato de adivinhação, qualquer sorte, né? Não se acha o tesouro ao final do arco-íris. É pôr a mão na massa, concentração, e é aí que você tem que imaginar que se numa prova difícil houver o trabalho da interpretação de texto, o trabalho é de leitura, é de comparação, é de buscar a alternativa perfeita. E esse é um trabalho de cognição, não há regra. Não dá para você se preparar de forma objetiva para aquela questão. Dá para você entender o que é um texto, dá para entender como a banca trabalha, mas tem um trabalho in loco que é muito importante. Tá bem? E na sequência, nós vamos trabalhar um pouquinho da redação, né? Então nós vamos ter aqui alguns tópicos. Você tem uma sequência que vai da sua memória, à memória do leitor, a expectativas da banca e o mais importante que vocês vão perceber, que é a parte da organização da informação, tá bem? Vai chegar um momento ali que há um buraco na apostila e daí vocês vão entender a razão desse buraco na apostila. As provas estão se dividindo para 2 caminhos muito evidentes. Você tem que aprender a lidar com a proposta redacional. É a proposta redacional que vai determinar o tipo de texto que você deve ali, na hora do concurso, conceber. Tá bem? Então nós vamos aqui trabalhar 3 aspectos. Um aspecto da gramática, que é a correlação temporal. Tá bem? Então na apostilinha que vocês tiveram, que foi a número 4, havia um tema que era a correlação temporal, que ficou lá no final e por uma questão de tempo, né, tinha sido, vamos dizer assim, deixado em segundo plano, tinha sido, né, esquecida pelo professor e agora aparece aqui ressuscitada, né, por força da lembrança que houve. Então procure perceber que esse tema é um tema gramatical e principalmente nas provas da Fundação Carlos Chagas, é aquilo que você diz assim, ó, é batata, né? Toda a prova vai trazer uma questão desse tipo. Notem que quem não tem nenhuma noção de correlação temporal vai olhar para essa questão e falar, essa questão está doida, essa questão veio com defeito. Porque ou todas as alternativas são boas, ou todas muito ruins. Haverá uma sensação desagradável nesse tema. Então, primeiro aspecto, há algumas correlações que passam por regras. E nós vamos destacar hoje as mais importantes. Tá bem? Eu diria que há um segundo ponto, que é um ponto importante para nós que nascemos no Brasil e falamos a língua portuguesa desde criança, que é um lado intuitivo que rejeita certas construções. Não é? Projeta-se, por exemplo, um tempo em que se narra o que aconteceu, usar o futuro vai ficar incoerente. Então não é uma regra, é uma visão intuitiva que vai dando coerência ao tempo narrado, ao tempo ali construído. Não é uma regra, é uma sensação de coisa inadequada, né? Que só quem vive a língua portuguesa como vivemos vai perceber isso. E o terceiro momento, que é o terceiro momento que o professor traz de uma forma até, vamos dizer assim, muito sincera, há um terceiro momento que só a fé vai poder te dar alento diante de algumas alternativas. Estão notando? Então,
assim, a contribuição do professor é poder tentar fazer você enxergar algumas regras. A intuição já está aí dentro de você. A fé, né, para concurso público é muito importante. Só que num curso de língua portuguesa, não podemos aqui fazer, né, como se fosse um ato de catequese, né, trabalhar essa parte que é a parte que você crê que vai dar certo, ok? E a intuição, nós vamos destacando de acordo com o andar da carruagem, tá bem? Então, o que seriam essas regras de correlação entre tempos? Então, é natural que você olhe para a oração 1, olhe para a oração 2, e assim seguidamente, né? Oração 2 para a oração 3, e o verbo da oração 1, nós vamos sempre considerá-lo correto. Então nós vamos trabalhar assim. Você poderia arrumar o verbo da oração 1 ou o verbo da oração 2. O ajuste poderia ser em vários lugares. Então, para criar uma coerência de trabalho, vamos considerar que a oração número 1, ela esteja sempre correta. E que os problemas surjam a partir dela, tá bem? Mas você deve perceber que você poderia fazer o caminho contrário. Achar o verbo da oração 2 correto e corrigir o verbo da oração 1. É só para criar uma caminhada em conjunto. Vamos andar juntos. A oração número 1 sempre vai estar com o verbo bacana e a partir dele é que nós vamos ancorar. Nós vamos ter a noção do tempo para comparar com a oração número 2. Tá bem? Uma primeira regra, qual que é? Se você estiver trabalhando com hipóteses, condições, tá bem? Hipótese, condição, há um clima de incerteza no ar, tá legal? Quando você tem essa construção e usar, por exemplo, o PIS. Professor, o que é esse PIS? O pretérito imperfeito do subjuntivo. Uma frase como, se ele estivesse aqui. O estivesse, então você tem que bater o olho e falar, ó, esse daí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. O tempo que mais cai. O tempo em que a prova vai para lá, vem para cá e sempre bate nesse lugar. Por isso que é o número 1. Essa é a primeira regrinha que eu tenho que perceber. A correlação vai se dar com o futuro do pretérito do indicativo, né? Que é o faria, estaria, poderia, caberia. Se ele estivesse aqui, ele falaria. Ele falaria. Então, essa correlação entre estivesse e falaria é uma das correlações campeãs no concurso público, tá bem? Então, a prova geralmente traz a alternativa correta aí, produz o erro também aí. Então, essa é a primeira aparição que você dá toda a força, toda a intensidade, porque a cabeça da banca, na maioria das vezes, se organiza em cima dessa correlação. Tá bem? É a nossa primeira correlação. Pretérito imperfeito do subjuntivo se amarrando ao futuro do pretérito do indicativo. Tá bem? Olho vivo nessa construção. Tá bem? Agora, vamos fazer aqui uma observação. Imagine que eu vou fazer uma frase agora em que não há condição, em que não há esse aspecto hipotético e cada 100 questões, 100 alternativas com esse fato que você acabou de ver, a cada 100 aparece essa que nós vamos colocar aqui na observação. Imagine a frase: embora ele tivesse dinheiro. Essa é uma frase, gente, que você está usando o PIS, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Só que é um fato que não é hipotético, não é um fato que talvez aconteça, não, ele é um fato real. Ele tinha o dinheiro lá na época, tá bem? É que a conjunção embora
conjuga o subjuntivo. Você está sendo obrigado a conjugar esse tivesse. Só que não é algo que poderia ter acontecido. Este é um fato. Esta é uma coisa real. Isto aconteceu. Ele tinha o dinheiro no bolso. Sacaram a diferença? Na frase de cima, se ele estivesse aqui, ele não estava. Não é uma coisa que aconteceu. Há uma grande diferença entre a primeira e a segunda construção. Por isso é fazer uma nota de rodapé. A cada 100 alternativas, aparece uma dessa aqui. Embora ele tivesse dinheiro, ele não pagava a dívida. Tá bem? Olha quem apareceu ali, ó. Apareceu um tempo chamado, então, pretérito imperfeito do indicativo. Essa é uma construção que você está trabalhando coisas reais. Não é aquilo que é virtual, aquilo que poderia ter acontecido. Não é uma condição, uma hipótese, é um fato real. Por isso que aqui, ó, não é ele não pagaria a dívida. Né? Embora ele tivesse dinheiro, ele não pagava a dívida. Esse tempo, pagava, é o P e I. Mas sintam a diferença que há entre as duas. Ok? Agora, façam disso uma larga diferença. A prova trabalha sem alternativas com o primeiro uso, para não exagerar mais. Dizer 1000 alternativas, para, em vez em quando, jogar uma dessa aqui, para pegar os viciados. Sacaram? O cara viciou em olhar para o tivesse e pimba. Sempre colocar o futuro do pretérito do indicativo. Mas nessa frase que está na observação, você viu que não cabe pagaria. Cabe o pagava. Tá bem? Embora ele tivesse dinheiro, ele não pagava a dívida. Tá bem? Marque uma diferença, mas também marque uma distância entre as duas. É a primeira que será recorrente nas provas de concurso público. Ok? Mas não diga assim, de baixo eu não imaginava, eu nunca tinha visto. Eu já vi. É um fato que você tem que perceber, em que a diferença maior está, que é um fato real. O cara tinha dinheiro. Tá bem? Vamos à segunda regrinha. Vamos lá, segunda regrinha. Nesse momento você vai olhar para a oração 1, e depois vai olhar para a oração 2, e agora vai nascer uma correlação entre futuros. Tá bem? É o futuro do subjuntivo e o futuro do presente do indicativo. Muito comum quando você disser assim, ó. Se houver tempo, ele virá. Ok? Então, se houver tempo, ele virá. Se houver tempo, é o futuro do subjuntivo. Virá é o futuro do presente do indicativo. Então, você viu um primeiro tempo e um segundo tempo, que agora nós estamos aqui construindo, eles são constantes na prova. E muito simples de verificação. Tá legal? Vamos até colocar o algarismo aqui, para então dizer, ó, essa é a segunda correlação, e é uma das mais comuns que há em concurso público. Ok? Vamos observar agora uma terceira correlação, e essa terceira correlação é o ritual de passagem. Procure entender que no português, o pretérito mais que perfeito do indicativo, ele se manifesta de duas formas. A primeira é o estudara. Tudo bem? Estudara, todo mundo conhece. A forma física do estudara, de tão diferente que é, você bate o olho e fala, professor, essa aí é minha, eu sei, é esquisita. A esquisitice da forma faz com que você rapidamente capte que esse é o pretérito mais que perfeito do indicativo. O grande problema é entender que ele tem uma forma composta, que é
eu tinha estudado, ele tinha estudado, a forma tinha estudado, essa dupla em que estranhamente o verbo ter está no pretérito imperfeito do indicativo. É isso que nos dá um mal-estar. É agora que você tem que entrar na convenção. Essa formação do pretérito imperfeito do indicativo mais o particípio no português, daí você vai falar, por isso que é língua portuguesa, professor, porque conjuga o pretérito imperfeito indicativo e chama este tempo, tinha estudado, de pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá bem? Tinha estudado, como se compõe? Ah, se compõe, primeira parte, do pretérito imperfeito, mais o particípio. Essa dupla, pretérito imperfeito mais o particípio, quando se unem, formam o pretérito mais que perfeito do indicativo, vírgula, tempo composto. Então a prova fala, pronto, ninguém vai notar isso. Quer dizer, estudara e tinha estudado no português são conjugações 100% equivalentes. Posso trocar uma pela outra sem problema algum. Tá bem? E é isso que é o grande nó. Você olha para o tinha e fala, professor, o tinha não é o pretérito imperfeito do indicativo? Seria se fosse ele sozinho. Por isso você tem que olhar o conjunto. O tinha estudado é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu demorei para entender isso também. Olhar e falar assim, a hora que eu estou começando a aprender, a língua portuguesa vem e nos dá um olé. Né? A hora que você começa a dizer que tinha é o pretérito imperfeito indicativo, né? Ah, mas é o conjunto tinha estudado que compõe, então, o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá bem? Esse tempo, de uma forma curiosa, são tempos equivalentes. Tá bem? E isso é muito raro no português. Todas as formas têm a sua razão de ser. Cada forma tem um detalhe a mais, uma diferença. Esse é o momento em que não há diferenças. Estudara e tinha estudado são trocáveis sempre na língua portuguesa. E o que tem caído de questão com isso, gente, é até um pecado, porque quem não sabe desse ponto teórico nunca vai entender o que o cara está perguntando. Tá bem? Então eu começo a perceber que se uma prova usa coubera, o produto coubera na gaveta, eu também poderia dizer que o produto tinha cabido na gaveta. Olha que coisa contrastante, porém 100% idêntica. Tá bem? 100% idêntica, e ainda observando que no lugar deste verbo ter, eu poderia usar o verbo haver. O produto havia cabido na gaveta. Notem que essas três construções, então, estão dizendo a mesma coisa, mas para os nossos olhos e para a nossa cabeça, parecem coisas muito diferentes. Ok? Então você vai no teu material didático e dá um destaque para essa criatura. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá legal? Eu aproveito então esse momento que nós estamos falando do tempo composto para apresentar uma das pegadinhas da prova. Tá bem? Vamos então aqui, ó, falar de um quarto capítulo, só para vocês observarem um detalhe. O tempo composto não é privilégio do português. Qualquer língua que você estudar vindo do latim, você vai ter lá o tempo composto. Né? No espanhol, no francês, no italiano. São tempos que, se você não souber usar, você não expressa uma ideia. O português é que está afrouxando esse tempo composto. Né? O brasileiro vem usando menos. Mas vocês vão notar que coisa bonita que é o tempo composto. É o verbo ter, ou o verbo haver, mais um particípio. Tá bem? É o verbo ter mais o haver,
Ter ou haver mais o particípio. E na voz passiva, como vocês sabem, quem vai estrelar a voz passiva não é o verbo ter, nem o verbo haver. É o verbo ser, que compõe lá a voz passiva. Né? Aqui está compondo, então, o tempo composto da voz ativa. Ok? Notem que nós temos, então, um tempo chamado pretérito perfeito do indicativo, vírgula, tempo composto. Tempo composto. Tá bem? Como que ele se constitui? Ele vai emprestar um tempo de outro. E fica assim, ó. Eu tenho estudado. Ok? Eu tenho estudado. Esse é o tempo chamado pretérito perfeito do indicativo, tempo composto. Essa é a última etapa da sua preparação para entender como é complexa a teoria. Você olha para uma coisa e olha o tempo que isso significa. Pretérito perfeito do indicativo. Um nome muito estranho, mas o sentido você capta. É para indicar a ação que vem acontecendo. É uma ação que vem acontecendo. Mas como que ele se constitui? Olha lá, tem o verbo ter no presente, mais o particípio. Olha o outro que nós acabamos de ver, que é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos colocar aqui, ó, TC, que você já sabe que é o tempo composto. Esse aqui você já sabe, ó. Eu tinha estudado. Ok? Então, quando você pensar em tempo composto conjugado no pretérito, temos esses dois só. E aí que é bacana você começar a perceber, ó, um chama perfeito, o outro mais que perfeito. O que se chama perfeito empresta o tempo do presente. O que se chama mais que perfeito empresta o tempo do imperfeito. Dentro da máquina é perfeito, mas quem olha de fora assim fala, mas como que esse negócio funciona, né? Como que essa geringonça anda? E aí está percebendo, né, lá, essas harmonias construídas na história do latim. Né? A hora que chega aqui, parece que isso aí não tem muita coerência. Tá bem? Isso aí é o tempo composto. Por isso você tem que entender que uma forma como eu tive estudado não existe no português. Não existe a formação de tempo composto. Tem eu tenho estudado, eu tinha estudado. Eu tive estudado, você está revolucionando ou matando a língua portuguesa. Tá bem? Eu tiver estudado. Eu tiver estudado, você faria o Camões revirar na tumba. Não existe isso aqui. Essa constituição não há no português. Tudo bem? Então esse é um ponto cego na gramática, que não se aprende na escola, né? Isso vai sendo conduzido no popular, né? Nós chamamos, isso vai sendo empurrado pela barriga, né? Você vai empurrando para frente, tocando a vida, mas sacaram que é um lugar gostoso para produzir problemas, né? Se eu disser para vocês, ó, eu houvera estudado, você pode comprar esse gato pensando que é lebre. E não fica bonito? Não parece uma construção erudita? Eu houvera estudado. Não existe na língua portuguesa esta construção. O que existe é, eu tenho estudado, eu tinha estudado. Não é? Vamos só completar aqui um quadro que talvez você não tenha percebido. Ó. Vamos completar aqui do lado, ó, vamos colocar o próximo. Ó. Temos o futuro, que não traz problemas. Eu terei estudado. Eu teria estudado. Tá bem? Então, essa aqui não tem surpresa. O que tinha surpresa você já viu. Era o quadro anterior. Terei estudado é o futuro do presente. Teria estudado é o futuro do pretérito. Tá bem? Então, aqui, a forma simples e o tempo composto mantém uma fidelidade. Por isso que é tranquilo aqui
né? Futuro do presente, futuro do pretérito, tempo composto. Tá bem? Então aí não tem problema. Aí funciona. Daqui a pouco nós vamos ver um detalhe desse terei estudado. Tá bom? E vamos colocar agora o subjuntivo. Talvez agora você entenda com olhos mais completos, olhos mais maduros, né? Você tinha lá o presente do subjuntivo. Né? Por exemplo, que eu estude. Que eu estude. Beleza. Você tinha o PIS, pretérito imperfeito do subjuntivo. Ah, você tinha que ter sacado que se chamaram de pretérito imperfeito é porque o subjuntivo tem outros pretéritos. É que nós não estudamos. Se chamaram esse daqui, ó, se eu estudasse de pretérito imperfeito, é porque tem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito. Né? É que ninguém teve coragem de nos mostrar, mas que existe, existe. Só que eles vão aparecer no tempo composto. Ou seja, o pretérito perfeito do subjuntivo vai ficar: é necessário que eu tenha estudado. Esse é o pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito do subjuntivo é: se eu tivesse estudado. Só que saber ou não saber, isso daí não afeta o resultado da prova. Tá bem? Então nós estamos nesse momento destacando uma coisa que ficou meio, né, a reboque. Você vai aprendendo meio por tabela, que é o tempo composto, que é aquele formado do verbo ter mais o particípio. E daí no futuro do subjuntivo, temos a forma simples, quando eu estudar, ou futuro do subjuntivo, TC, tempo composto, quando eu tiver estudado. Tá bem? Para vocês terem uma ideia, eu só descobri tudo isso porque eu tive que escrever um livro. E no escrever o livro, você tem que saber os detalhes de cada um dos tempos. Né? Então, a máquina é completa, a máquina funciona muito bem. E aí temos as formas simples e os tempos compostos. Tá legal? Por isso, já percebeu que as formas simples são vitais no subjuntivo. As formas compostas, você vai tocando a vida. Tá bem? Você reconhece que elas existem, mas na prática o resultado não reflete, na prática você não vê prejuízos, ok? Agora, marque aí comigo uma retrospectiva. Cuidado com esse terei estudado, e eu já vou mostrar o porquê, ok? Cuidado com o terei estudado. Voltem à página anterior, olha a página anterior. Cuidado, então, não com o pretérito perfeito do indicativo. Cuidado com o tal do pretérito mais que perfeito do indicativo, porque a prova tem perguntado muito sobre isso. Não é? Que é a lição, então, que ficou no número 3. Ó. Ok? Essa é uma sabedoria que você tem que aprender. A recorrência na prova faz, ó, aprenda isso. Ok? Que o pretérito mais que perfeito tem a forma simples e a forma composta. E essa é uma coisa inédita no português, em que esses dois tempos, a forma simples e a compostas são equivalentes. São duas formas de expressar a mesma ideia. Só que quem vê de fora não sente isso. Quem vê de fora parecem formas muito diferentes. E aí entra a lição teórica que vai explicar a parte prática. São equivalentes. Tá bom? Então agora sigam comigo esse trajeto que nós estamos montando com observação agora. Vamos colocar um número aqui, é o número 5. Tá bem? Agora você vai colocar para mim a pós-graduação disso aí. Tá bem? Procure imaginar assim. Por que um tempo se chamaria pretérito mais que perfeito
do indicativo, e você já sabe que há duas formas de expressar esse pretérito mais que perfeito do indicativo. Por que que existe? Então, eu só consigo entendê-lo se eu imaginar que estou contando alguma coisa. Então, a ação já ocorreu e eu estou localizando as ações no pretérito. Quem fala está sempre condenado a falar no presente. Essa é a nossa cadeia imposta desde que tomamos consciência que vamos morrer, né? A hora que você tem aquela noção do tempo, aí vem aquela fragilidade, porque você toma consciência do fim, ok? Quando é criança, tem um futuro largo pela frente, não tem quase nada para lembrar, é uma delícia. Conforme os cabelos vão mudando de cor, né? Quando permanecem na cabeça, né? Vão mudando de cor e tal, daí você tem muito que lembrar e pouco a projetar. É triste, né? O sonho, o projeto deixa de existir, e o que existe é o narrar, o contar, o vivido, que as crianças não querem mais ouvir, né? Antigamente os vovós, né, chamavam todos ao redor e contavam as histórias, tal. Então esse ato de contar, tá bem? Exige uma ancoragem no pretérito. Fulano fez, fulano voltou, fulano viu, né? Fez, não fez. Então imagine que ocorreram duas ações. Há uma primeira ação e há uma segunda ação, ambas ocorrendo no pretérito. Tá bem? Há uma ação mais velha e há uma ação mais nova. Então, quando eu digo para vocês, quando ele, você vai usar o verbo chegar. O professor já, e aí você vai usar o verbo começar. Coisa simples, acabou de acontecer. De repente, um aluno, por um problema de urgência, teve que ir ao banheiro. Às vezes ocorre a coincidência, né? Entre a dor de barriga e o horário da aula, coincidiu, houve um atraso. Beleza, então, como que você vai usar o verbo chegar e o verbo começar nessa construção? Olha lá. Quando ele chegou ou chegar à classe. Para você entender o que está em jogo, projete essa linha do tempo em que há uma primeira ação que ocorre e há uma segunda ação que ocorre. Por exemplo, a aula começou às 14 horas. A chegada da pessoa ocorreu às 14h30. Então, na cronologia do tempo, a minha ação de começar a aula ocorreu antes da ação da chegada do aluno. Então é por isso que aqui fica, na primeira ação, o pretérito mais que perfeito do indicativo. E na segunda ação, nós vamos ter o pretérito perfeito do indicativo. Por isso que se chama pretérito mais que perfeito. É uma ação que ocorreu antes do perfeito. Então, para montar isso aí, tem que ficar, ó. Quando ele chegou à classe, pretérito perfeito do indicativo. O professor já começara a aula. E daí vem aquela sensação, você fala assim, professor, esse começara está estranho. Ótimo. Você já sacou que, poderia dizer, o professor já tinha começado a aula, bem como o professor já havia começado a aula. Só que tinha e havia começado, você sente que é um bichinho dócil, gostoso de usar. A prova não vai dar esse mole, gente. A prova vai usar a forma simples. Tá bem? Caiu o pretérito mais que perfeito na prova, para tudo. Pense que você está sempre no presente e projete as ações no passado. Qual foi a primeira ação que ocorreu? Qual foi a segunda? Tá bem? De repente a pessoa primeiro ganha na loteria para depois ficar bonita. A pessoa primeiro passa por um processo de alfabetização para depois começar a ler. Há coisas lógicas
E isso a prova vai invocar. Tá bem? Na prova que eles vão fazer? Eles vão misturar as ações. A que deveria ser a primeira vira a segunda. E se eu não projetar as ações, eu não consigo entender. Ok? Se eu coloco nessa construção aqui, ó. Quando ele chegar à classe, o professor já começou a aula. Seria uma construção erradíssima. Quando ele chegar à classe, o professor já começou a aula, estaria erradíssimo no português. Para entender isso, projete as ações dentro de uma linha cronológica. Uma coisa tinha que acontecer antes da outra. Tá bem? E aí você está vendo o tempo composto do pretérito mais que perfeito funcionando ali 100% em pé de igualdade. Começara, tinha começado, havia começado. Tudo isso que é? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá bem? Vejam a beleza que há nisso aí. Há uma primeira ação, depois uma segunda ação. Ok? Daqui a pouquinho faremos uma questão em que você vai ter que fazer esta projeção. Sexta lição muito importante, que eu só aprendi por causa dos concursos públicos. Eu sabia, eu vivia, você vai perceber a mesma sensação que você usava, só não tinha tanta consciência. Tá legal? Vamos imaginar que você está contando uma coisa que agora é para frente. Você vai contar algo do futuro. O que está em jogo agora não é para trás. São as ações a ocorrer. Tá bem? E agora aqui também nós temos uma ação que está ocorrendo. Então vamos colocar aqui, ó. Imagine a seguinte frase. Quando o seu marido chegar, eu vou dar esse exemplo aqui, porque vocês vão ver que esse exemplo você entende em frações de segundo. Quando o seu marido chegar. Então nós temos um primeiro ato que, percebam, está no futuro do subjuntivo. Tá legal? Não parece, mas é, gente. É quando o seu marido estiver, quando o seu marido vier. Não parece, mas é o futuro do subjuntivo, né? Quando o verbo é regular, ele fica nessa forma que parece o infinitivo, mas não é o infinitivo. É o futuro do subjuntivo. Ok? E para você entender, então, essa pessoa que está dizendo essa frase está dizendo que o marido vai chegar. Então aqui vai ter uma ação, que é a ação do marido chegando. Para você entender melhor a cena, projete um homem e uma mulher, que dentro dos papéis sociais seriam catalogados como amante ou amante, e a mulher que está, vamos dizer assim, executando uma ação extramatrimonial, tá bem? Está tendo um caso com um amante. E o amante comenta com essa mulher, fique tranquila. Quando o seu marido chegar, observem a diferença na forma verbal, para vocês entenderem que bonito. Ó, quando seu marido chegar, eu sairei. Esse é o futuro do presente, forma simples. Eu terei saído. Esse é o futuro do presente composto. Tem diferença? Nossa. Né? Para essa situação que está ensaiada aí, se o cara é precavido, não gosta de aventuras radicais, ele usaria o sairei ou o terei saído. O cara que está usando essa construção, qual dos dois verbos seria mais cauteloso? O sairei ou terei saído? Se imaginem na ação aí. Ó. Quando seu marido chegar, fique tranquila. Eu sairei. Ou eu já terei saído. Ah, vocês já sacaram uma grande diferença, né? O sairei é uma ação que ocorreria posterior à chegada dele. O marido chega, o amante sai. Isso é de alto risco, né? Você não sabe exatamente como isso vai se dar. Altíssimo risco.
Talvez você tenha que ficar trancado numa geladeira, num guarda-roupa, você não sabe o que vai acontecer. Se o cara é um amante precavido, o que ele faz? Eu já terei saído. O tempo composto, então, o que está nos dizendo? Que a ação da chegada dele vai se dar, por exemplo, às 15 horas. Tá bem? O marido chega às 15 horas, chega batendo a porta, fazendo bastante barulho, que é importante, né? Ok? Se o amante diz, eu sairei, significa que ele vai sair às 15 horas e 1 minuto. Correndo, geralmente, né? Roupa para lá, para cá, tal. Agora, terei saído significa o quê? Que ele saiu às 14 horas, por exemplo. Tá bem? Saiu às 14 horas. Tem uma lógica em tudo isso. Ok? Há uma cronologia discretamente montada entre usar terei saído e sairei. Ok? Há uma sutileza nessa esticar de tempo entre usar um futuro ou outro. Ok? Então nós temos aqui, ó, o futuro do subjuntivo. E daí 2 futuros. O futuro do presente, do indicativo, forma simples, e o futuro do presente do indicativo, tempo composto. Tempo composto. Em que você nota que na cronologia dá uma diferença vital. E esse vital, vocês estão entendendo que, né, entre morrer ou sair com tranquilidade, depende da forma do verbo. E você tinha consciência disso. No dia a dia, nós usamos com toda a consciência essa diferença entre sairei e terei saído. Só que para explicar, para enxergar, é algo bastante sutil. Agora você está contando as ações que ocorrerão, ações que se dão no futuro. E a prova faz sacanagem nesse lugar também. Ok? Então agora nós vamos observar uma questão para sentir isso daí. Tá bem? Vamos agora projetar uma questão para vocês sentirem. Ó. No material de vocês, é a questão 667. Hoje vocês provavelmente não estejam com material, então guardem a referência. Tá bem? Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase. Caiu esse enunciado, você já sabe o que você tem que ver. O autor nunca teria suspeitado. Então você está olhando isso aqui, ó. Teria suspeitado que seu amigo viesse. Ó que beleza, ó. Então temos aí o pretérito, futuro do pretérito do indicativo, e o viesse é o pis, pretérito imperfeito do subjuntivo. É isso que você tem que olhar na prova e falar, tá aí, é isso que é recorrente na prova. No concurso, a alternativa A é a alternativa correta. O autor nunca teria suspeitado que seu amigo viesse a se revelar um poeta extremamente expressivo. É isso que na prova você fala, ó, tá aí os 2 tempinhos que mais caem em concurso. É o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito do indicativo. Tá bem? Então esse daí, toda vez que você for estudar esse tema, ele é o primeiro que aparece. Ele reina nas provas, tanto na parte certa como na parte errada. Ok? Agora você vai para as próximas dizendo assim, vamos analisar o que está errado. Embora anime seu amigo, então você vai lá e diz, ó, isso é o presente do subjuntivo. Embora anime seu amigo, o autor não revelara. Ah, tá aí, ó. Revelara é o pretérito mais que perfeito. Hoje, quando eu olhar para o pretérito mais que perfeito, eu sei qual que é a razão dele. É para ser uma ação antes de outra no passado. Então agora não cabe usar o revelara
porque não há correlação com outro pretérito perfeito. Eu tenho que ter a parceria mais que perfeito e o pretérito perfeito. Embora anime seu amigo, o autor não revelara plena convicção de que um juiz podia ser um grande poeta. Então, o revelar aqui, completamente desajustado. Sacaram lá? Você fala, ó, esse pretérito, mais que perfeito, não é a hora dele. Ele está sendo gasto sem aí haver necessidade. E aí vem o segundo momento. O segundo momento qual que é? Você fala, professor, qual seria a forma correta? Muitas vezes, não estranhe isso, haverá mais de uma forma correta, hein? Tá bem? Embora anime seu autor, o autor não revela. Não revela, está ótimo. Ó. Tá bem? Se é uma ação que ocorre agora, não revela. Poderia ser até não revelou. Né? Não revelou, não teria problema, mas para manter uma harmonia entre os dois presentes, presente subjuntivo, presente indicativo, ficaria perfeito. Ó lá. Embora anime seu amigo, o autor não revela plena convicção de que um juiz possa, agora harmonizando tudo, possa, no presente do subjuntivo. Tá bem? Ah, mas vocês perceberam que na prova você não teria que arrumar. Na prova você tem que sentir que estava mal construído. Tá? Na prova é localizar que o tempo não está harmônico. Aqui nós estamos gastando energia em tentar dar adequação. Olha a próxima aí. Ó. O autor logo receber em casa, ó, o pretérito mais que perfeito. O autor logo receber em casa o último livro de poemas que seu amigo lhe prometeu enviar. Você fala, tá aí, professor. Tá aí o exemplo perfeito que nós estávamos buscando. Prometeu é o pretérito perfeito, receber é o mais que perfeito. Gente, caiu isso na prova, projete na tua cabeça a cronologia das ações. Haverá uma primeira ação, haverá uma segunda ação. Qual foi a primeira ação? O recebimento ou a promessa? Ah, pela lógica, ainda mais quem vive no Brasil, quem convive com a política brasileira, né? Primeiro, o que o político faz? Primeiro ele promete. Às vezes cumpre, né? Mas primeiro se promete. A primeira ação é prometera. A primeira ação que ocorreu é a promessa. E depois o envio e o recebimento. Então eu tenho que entender que essa questãozinha, ela é simplesmente impossível de se entender, a não ser que você faça isso que nós estamos construindo. As ações ocorreram no passado. Qual foi a primeira? Qual foi a segunda? Qual foi a mais velha? A mais velha ficará com o pretérito mais que perfeito. Então ali temos, ó, o autor logo recebeu em casa o último livro de poemas que seu amigo lhe prometera enviar. Aí a frase está coerente, tá bem? Nesta forma que encontramos aqui, infelizmente há um erro na correlação temporal. Então, percebendo como a prova é ardilosa, não tenha a projeção que a prova é tua amiga, hein? Olha que armada. Quem que consegue descobrir um negócio desse? Então, a manha é, jogue o tempo atrás, veja qual que é a ação mais velha, veja qual é a ação mais nova. Caiu o pretérito mais que perfeito, sempre faça isso. Ok? E para nós fecharmos, olhem lá. Ó. Naqueles poemas não se notava qualquer traço bacharelesco que viesse. Então aqui você percebe que você vai introduzir uma oração subordinada. Tá bem? E essas orações subordinadas, muitas delas, exigem o subjuntivo, não por causa do tempo hipotético, não, é por causa da estrutura da oração subordinada. Então aqui ficaria adequado que viesse... Ah, professor, mas lá não deveria ser notaria? Não. Aqui é uma ação que ocorreu. É um fato ocorrido. Naqueles poemas não se notava qualquer traço bacharelesco. É que você tem que projetar essa ação no pretérito. E como a oração subordinada projeta a ação no pretérito, o pretérito que você vai ter é o pretérito imperfeito do subjuntivo.
tá bem? Não se notava qualquer traço bacharelesco que viesse a toldar o estilo preciso e depurado dos verbos. É aí que entra a intuição. Você percebe que a intuição ajuda muito a entender esse momento, tá ok? E na última, ainda que busque, professor, eu devo marcar o tempo de cada um deles. Não é marcar, você tem que estar olhando e projetando mentalmente. Ainda que busque, você já tem que saber que é o presente do subjuntivo. E isso faz parte de um estudo, né, que começa na primeira aula e atravessa vários assuntos, inclusive a correlação temporal. Ainda que busque entrever algum excesso de formalismo nos poemas do amigo, o autor não os tem encontrado. Ainda que busque, o autor não os tem encontrado, dando a ideia aí de ato que continua, ato de constância. Agora percebam, se a frase fosse, ainda que buscasse, aí sim, aí tudo mudaria. Ainda que buscasse entrever algum excesso de formalismo nos poemas do amigo, o autor não os encontrara, o autor não os tinha encontrado. Aí tudo bem. Mas esse presente do subjuntivo te leva a essa ação, né, lá, o autor não os tem encontrado, que vai nos trazer a ideia de ação que vem acontecendo. Muito importante perceber que na hora de justificar a correção, na hora de corrigir, vão aparecer N problemas, porque há muitos casamentos possíveis. O que eu tenho que perceber é o erro, é o desencaixe, tá bem? Eu diria que a letra D e a letra E são mais alternativas que vêm pela intuição do que propriamente pela regra. Você sente o desencaixe, ok? Nas duas anteriores, você viu como foi importante na letra C de cebola ter as manhas com o pretérito mais que perfeito. O que revela também na letra B, né, lá, a sua forma errada, revelara traz a forma errada. E mentalmente não abram mão da letra A. A letra A é a primeira que você tem que ter nela, porque ela é a mais constante nos concursos. Ok? Então nós passamos aí, né, lá nesse primeiro bloco, um conjunto de noções sobre correlação temporal. Por isso que eu disse, brincando, mas não era brincadeira, né? Que você tem regras, as observe com seriedade, veja bem como a prova constrói de forma, né, contrária. Você tem o lado da intuição, por saber falar o português, viver o português, você percebe o desajuste temporal e haverá alternativas em que nada te ajuda. É aí que tem que entrar um pouquinho da fé. Mas para não ter a necessidade da fé, procure perceber que essa é uma das questões que exige muito treino e essa percepção de regras e noções que estão em nós por falarmos o português. A noção de que, conforme você projeta a ação no passado, no futuro ou no presente, há uma coerência na sequência das ideias. Tá legal? Eu não posso dizer, se eu tivesse dinheiro, eu darei. Né? Haveria um desajuste entre os tempos, apesar da ideia ser correta, mas os tempos não estão. E aí você começa a perceber que há regras e intuições. Tá bem? Esse material que nós trabalhamos no primeiro bloco é o material, então, que está lá na parte gramatical, é a última parte. Quando nós voltarmos para o nosso bloco seguinte, o professor retoma, então, a interpretação de texto e nós vamos fazer uma questão pesada, uma questão que você vai perceber que é 728, 729, que é aquela questão que você tem que estar aparelhado para saber lidar com a dificuldade que a prova pode oferecer. Tá bom? Voltamos daqui a pouquinho, então. Até lá.